Olá, gente. Eu sou a Nana Lacerda, sou artista, ativista, na verdade, artivista, como eu gosto de dizer, e fico muito feliz cada vez que eu sou convidada para participar de algum modo de uma colaboração dentro da causa vegana. E é uma colaboração que eu tento fazer, tento tornar o mais simples possível, falando daquilo que eu aprendo e transmitindo aquilo que eu experimento. Dessa maneira, a palestra que eu costumo dar e que é um assunto recorrente é sobre a ética na prática. Isso porque eu sou mãe de uma família vegana, artista e ativista. Essa experiência que é tão prazerosa durante a minha vida, eu tenho uma alegria muito grande em poder compartilhar com as pessoas. Isso traz uma série de fundamentos, uma série de possibilidades que se ampliam a cada dia e que tem me trazido, além de prazer na minha própria vida pessoal, tem trazido também a possibilidade de doar um pouco disso, de transmitir um pouco disso para as pessoas. O que encabeça esse conteúdo que eu gosto de transmitir é uma palavra chamada consciência, que a princípio pode parecer muito vaga, mas que ela tem uma força imensa, porque a consciência é a nossa presença constante, ininterrupta, proposital e viva dentro de tudo aquilo que a gente escolhe fazer na vida. Nem todas as nossas escolhas nos levam a uma satisfação plena, muitas delas, talvez a maioria delas, nos leve mesmo a um aprendizado, onde a gente descarta boa parte do resultado dessas escolhas para então poder fazer outras novas. Mas as que ficam, e as que ficam de um modo relativo, elas constroem aos poucos a nossa vida e tudo aquilo que a gente tem como colocar como na estante de acertos, no nosso arquivo, na nossa estante onde a gente vai buscar aqueles conteúdos para apostar de novo neles. Então, a ética na prática é o que a gente pode fazer dentro do veganismo numa família todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e muitas vezes dormindo também, porque o que eu sonho com o veganismo não está escrito no gibi. Nossa atuação, ela acontece essencialmente em criar conteúdos para abastecer a causa. Então, como a gente faz isso? Nós somos artistas de várias áreas. Nós fazemos música, nós fazemos textos, livros infantis, nós fazemos performances, dança, balé, e criamos vídeos e as palestras para conseguir de algum modo influenciar pessoas, trazer as pessoas para algum entendimento. Para isso, a responsabilidade que a gente invoca o tempo todo, ela precisa ser muito grande, muito presente. A responsabilidade de quem vai colocar sementes dentro de vasos que são preciosos para as pessoas. Os vasos da mente, né? Os vasos do coração. Colocar sementes nesses lugares e regar, cultivar, significa que mais cedo ou mais tarde vai brotar alguma coisa. E depois disso, provavelmente vai florescer, vai frutificar, e é disso que a gente se alimenta. Então, são dois pontos muito claros. Quando a gente quer transmitir algo para alguém, nós precisamos de muita informação, de muito conteúdo, de elucidação. Nós precisamos ter consciência daquilo que a gente está falando, quantas vezes aquilo já foi observado, todas as informações científicas, de conteúdo espiritual, que vai além, muito além do que é religioso. Nós falamos de espiritual, nós falamos daquilo que os nossos pobres olhos não podem ver, mas que existe no mundo, né? De toda essa energia que faz a gente girar, que faz tudo acontecer. E a outra questão muito importante é a experimentação, a experiência. É muito complicado falar daquilo que a gente não experimenta, porque eu posso dizer como é possível ser maravilhoso de N formas, mas eu preciso ver se essa aplicação ela tem viabilidade.
se é viável a gente falar de determinada comida, de determinado lazer, de como a gente se porta diante das relações. Então, em família, a gente tem uma oportunidade muito grande de experimentar todos esses conteúdos. Então, nós falamos para as crianças que é importante transmitir aos outros aquilo que a gente aprende na teoria com a prática. Todos os dias, o tempo todo, sem intervalo. Porque eu costumo dizer que a gente não pede intervalo para ser honesto, né? A gente se torna honesto porque reconhece aquilo como um valor e depois não tem aquele momento, cansei de ser honesto, gente, calma, para, eu não quero ser honesto o tempo todo, eu preciso da minha folga, para ser desonesto um pouco também, para a vida ficar mais leve. Não, a gente acha que a vida leve é quando a gente reconhece tudo aquilo que faz bem como sendo bom. Então não tem intervalo, nunca. Tem aqueles momentos em que a gente derrapa, os momentos em que a gente se sente cansado, exausto, um momento em que a gente passa por obstáculos e normalmente esses obstáculos estão ligados às relações interpessoais. Mas não tem um momento em que a gente se arrepende de ter encontrado algumas coisas tão preciosas para a nossa vida. Bom, e como é que a gente fala então sobre a prática da ética, né? Eu gostaria de falar alguns pontos que eu acho essenciais. Um deles é desmistificar um pouco essa palavra que a gente encontra normalmente muito protegida ou muito enclausurada dentro dos anais da filosofia, né? Falar em ética, parece que a gente fala, e eu tenho as minhas referências, como o grandíssimo filósofo Baruch Spinoza, né? Tenho um grande amigo, o Evandro Maciel, que é uma pessoa assim de onde que me serve de fonte para beber sobre esse assunto, sobre a ética. Mas eu gostaria de verdade de pontuar o quanto seria importante para a nossa vida hoje, falando em veganismo, em prática de uma transformação de um padrão que já vem apodrecendo ao longo da nossa história, que é esse padrão de consumo, de ego e etc. Quando a gente fala de quebrar isso, a gente retirar do altar todas essas coisas que são benignas, né? Dentro da família, a atuação que a gente tem, ela é muito forte nesse sentido. É poder tirar do altar, daquele lugar intocável e também impraticável, todas as coisas que são benignas. Por quê? Talvez por uma cultura religiosa, que eu não gosto de mencionar exatamente alguns pontos para não criar diluição da causa, mas talvez, advindo disso, nós temos uma cultura que separa o que é bom, prazeroso, do que é felicidade, alegria, daquilo que é correto. Então é assim, para eu sentir prazer na minha vida, eu tenho que ser um transgressor. As pessoas só sentem prazeres vindo de fontes, entre aspas, pecaminosas, enquanto que aquilo que é benigno, que traz bem, que traz compaixão, altruísmo, bondade, tudo isso é coisa de coxinha, carola, de algum tipo de religião. E aí é aquela pessoa que leva uma vida chata, é um martírio, ai que saco, agora eu tenho que ser bom, e aí a pessoa boa é uma abobrinha, né, com uma cara de chafariz desligado, que não tem reação, que não tem prazer. Isso é um dos maiores equívocos que nos tornou assim tão horríveis, o que nos fez destruir as coisas para poder extrair dela alguma coisa que era do interesse individual. Porque o interesse coletivo parece coisa de idiota. Porque quando a gente fala de salvar animais, quando a gente fala de ser benigno, parece que a gente está falando em ser um tonto. Isso é uma coisa louca. Eu fico impressionada como as pessoas fazem esse tipo de confusão. Ah, então tu é vegano, então tu tem que ser um santinho, é aquele que vai desde não come fritura, né? O que também não é verdade, até pode bater nela que ela não vai revidar porque ela é vegana, né? E não é isso. A gente precisa ter uma noção do quanto é importante que a gente seja bom e benigno e sinta prazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso a gente tem como fazer dentro da família.
aprender a sentir prazer naquilo que faz bem. Porque eu já vi coisas do tipo assim, uma amiga minha, amiga mesmo, minha, ela tem filha, e aí ela cria filha sozinha, porque não tá junto com o pai. E aí ela sempre alega que ela não tem condições de veganizar a filha agora, a família agora, porque isso vai dificultar para ela, que ela tem que lidar com todas aquelas dificuldades de ler rótulos, de ir ao supermercado e ficar vigiando isso. Ela não tem esse tempo, ela trabalha demais, ela não tem dinheiro e ela precisa cuidar o convênio da filha que tem que pagar e não sei o que lá. E eu falei, bom, então assim, são desculpas que parecem muito plausíveis. Mas aí um dia ela tava com a pele toda descamando e eu falei, nossa, o que você fez? Aí ela disse, eu fiz uma intervenção, hidroquinona, não sei das quantas, pra ficar com a pele boa. Eu achei ótimo, porque eu achei uma moça pra ficar... Não, mas eu falei, mas tava com alguma doença, algum problema? Não, é pra ficar mais jovem mesmo, rejuvenesce. Eu disse, que legal. Então eu achei super legal, porque eu paguei muito barato, ela cobrou R$1.800 só, e ainda fez em 3 vezes. E tudo bem, aí eu tô fazendo uma dieta também pra eu ficar mais magra. Agora, não, mas come tal coisa, fiz uma comida vegana aqui super gostosa. Não, deixa eu ver quantas calorias tem isso aqui. E se pôs a ler o rótulo do negócio de uma tal maneira. O plástico era muito pequenininho que estava escrito lá, mas muito mesmo. E aí ela olhou para o plástico, esticou o plástico e colocava uma lupa e não conseguiu. Aí pegou e foi fazer um cross-check através do Google para ver quantas calorias tinha aquela farinha e tudo mais. E aí eu só entendi que quando a gente quer, a gente faz qualquer coisa. E que quando a gente não quer, a gente não faz absolutamente nada. Parece um clichê, é muito óbvio, mas é isso mesmo, virou um clichê porque é uma coisa muito recorrente. E aí a gente pensa como despertar então nas pessoas esse prazer, essa vontade por cuidar do outro. Porque tu vai na banca de jornal, tem 5.000 revistas com dietas malucas para a pessoa se privar de tudo quanto é coisa e dar um trabalho danado, fazer umas gororobas de dieta, comer uns negócios malucos, mas para ficar bonito pode, para salvar os animais não pode, porque aí é coisa de bobo, né? E foi isso que eu desconstruí na mente dos meus filhos aqui em casa. Foi isso que meu marido, o meu ex-marido, que é o pai deles, nos unimos para quebrar, romper e destruir isso completamente, até que eles entendessem que a vida está numa escala superior. A vida junto com a dignidade, porque não faz sentido nenhum a gente libertar os animais para amargar outro tipo de sofrimento, que é a desconsideração e a indignidade, como aconteceu nas causas humanas. Quanto tempo se libertou, os negros conseguiram se libertar de uma escravidão? E eu falo sim de negro e escravidão, sim, falo mesmo, e me responsabilizo por isso que eu estou falando. Porque eu acho que toda causa que busca justiça é legítima. E eu não faço intersecção no veganismo porque eu não tenho tempo para diluir essa causa, só por isso. Mas para mim, toda causa que busca justiça é legítima. Mas então, voltando, os negros conseguiram a liberdade, mas eles saíram das senzalas e foram parar nas favelas. Porque as pessoas negam o direito que eles têm à dignidade. E aí se instaura uma guerra que não acaba nunca e a gente fica postergando a liberdade, porque isso não é liberdade. Liberdade é considerar que a pessoa tem direito à vida, liberdade e integridade emocional, física, em todos os sentidos. Então, dentro da família, a gente consegue reger isso. E aí, quando o meu filho sai de dentro de casa, a minha filha sai de dentro de casa, eles não saem outras pessoas, eles saem aquela pessoa, eles saem filhos de uma mãe ativista que estuda 24 horas por dia, porque até dormindo eu coloco as minhas coisas ali à mão, para se eu acordar eu lançar a mão para estudar. Eles saem conscientes de que eles precisam pensar no outro o tempo todo, não é só de vez em quando, não é na hora que fica se sentindo mártir. E aí, nesse momento, a gente começa a construir uma célula que, quando ela sai para a sociedade, ela pode começar a florescer e começa a frutificar. E todo mundo tem que ter direito a degustar desses frutos. Então, nós somos uma família que luta pela liberdade. E liberdade é uma coisa muito ampla e muito valiosa. Eu vou falar de valor
porque a gente está numa sociedade que confunde demais as coisas, que aprendeu a pairar na superfície, buscando a satisfação dos próprios desejos, esquecendo que nenhum desejo pode ser prazeroso se ele desconsidera o outro, o espaço do outro, o prazer do outro, a alegria do outro, o direito do outro. E então se implementou uma vida cheia de mentiras, cheia de ilusões para prover o direito ao roubo instituído, ao roubo do espaço de vida do outro, o roubo da alegria do outro. As pessoas se tornaram meio vampiras umas das outras, maledicentes demais, superficiais demais. A internet trouxe para nós uma imensa ilusão de que a gente pode ser onipresente, porque eu falo com as pessoas que estão lá do outro lado do continente, mas eu não consigo estar presente nem na minha própria vida, quanto mais na vida deles. Então vira tudo uma loucura com 1 centímetro de profundidade e uma vastidão inalcançável de conteúdos. E as pessoas pararam de entender coisas sobre valor e começaram a entender as coisas através do preço. Preço é uma coisa individual, valor é coletivo, valor a gente compartilha, preço a gente disputa, barganha. E também foi uma coisa muito legal poder, dentro da nossa família, fazer uma proposta de romper com tudo isso. Nossos móveis são, na maioria absoluta, feitos com material de um ferro velho aqui perto, aproveitamento mesmo de madeira. E a princípio quem faz as coisas é o pai do meu filho, do menino vegano, e aí ele falava assim, mas isso daqui acaba que nem é tão mais barato. Eu falo, não, mas eu não estou procurando uma economia de preço, eu estou procurando tirar o lixo solto no mundo. Eu estou tentando fazer esculturas com que as pessoas chamam de dejetos. Eu sou artista para isso. Com 9 anos me perguntaram por que eu queria ser artista. Eu tinha uma vida muito, muito pobre, eu não tinha papel para escrever, e eu morava num lugar onde tinha plantação de eucalipto para companhia de papel e celulose em Mogi das Cruzes. Então de tempos em tempos eles ateavam fogo na mata, faziam as queimadas que na época era permitido, e ficavam lá para poder cortar os eucaliptos, ficava muito carvão. Então eu escrevia e desenhava nas minhas pernas com carvão. E hoje eu sou escritora, hoje tem livro, né, que eu escrevi e tudo mais. Mas o mais interessante é pensar que a palavra que traz sabedoria, entendimento e todas as coisas mais significativas e valiosas da minha vida, elas independem da matéria, né? Elas praticamente independem, porque há tantas alternativas que a gente acaba dizendo que existe uma autonomia. Porque se eu não encontrasse carvão, eu ia encontrar outra coisa. Escreve na areia, escreve na terra, escreve na pedra. Foi assim que a gente começou, né? Foi assim que todos os artistas e escritores começaram. Isso não é obstáculo. O mundo criou uma jaula gigantesca com os tijolos do desejo e do consumo. Porque todos os dias, quando a gente se submete ao mercado, comprando coisas, a gente constrói, coloca mais um tijolo no cárcere que nos enjaula, que nos aprisiona. É isso que a gente faz. Todo dia que a gente se rende para o mercado sem pensar na alternativa que a gente tem de liberdade, quando a gente renuncia a tanta bobagem, a gente coloca mais uma grade na prisão. E isso, dentro de casa, eu consegui implementar. Nós todos juntos fizemos essa opção. A gente não fala em dinheiro na mesma frase que a gente fala de comida, por exemplo. E foi um treino que a gente fez de propósito mesmo, assim, olha, comida e dinheiro não se fala na mesma frase. Mas não pode. Por quê? Porque eu preciso de muita gratidão, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de prazer. Se eu colocar o dinheiro, escolher a vida pelo lado direito do cardápio, eu nunca vou conseguir essa gratidão, eu nunca vou conseguir compartilhar de verdade com o outro, porque eu estou contabilizando o tempo todo. E contabilizar tira todo o brilho da minha vida. Eu tive essa oportunidade sagrada e eu divido isso com as pessoas. Se as pessoas quiserem saber como é que pode fazer isso, eu falo, a minha experiência é assim. Se tu quiser experimentar, eu dou apoio. Eu disponibilizo o meu WhatsApp, eu disponibilizo as redes sociais para as pessoas falarem comigo e eu tenho tido muita felicidade de estar compartilhando isso o tempo todo com as pessoas no Brasil inteiro. Bom, e criar essa proposta de liberdade requer as ferramentas necessárias para isso. Por exemplo,
Já falei da responsabilidade, né? O quanto a gente precisa estar consciente, presente. Eu estou aqui por quê? E requer boas referências, porque a gente precisa disso, é importante. O ser humano é um ser gregário, ele precisa experimentar em outros. Nós mudamos muito, nós nos alteramos, nós flutuamos emocionalmente, nós viemos de histórias diferentes, habitamos lugares diferentes, nossos corpos e mentes respondem de formas diversas, né? Na nossa própria vida, durante o longo da nossa vida, nós manifestamos reações diferentes às coisas, e uns e outros que convivem no mesmo espaço ou em espaços distintos também reagem de modos diferentes. Dessa forma, é importante que a gente considere todas essas flutuações como se a gente fosse andar sobre um cabo cruzando um precipício. Nós vamos tomar cuidado com cada passo, com cada pegada, o que eu estou sentindo agora, como eu estou respirando, como eu estou me sentindo. É assim, considerando que quem está lá embaixo está me esperando, que quem está lá em cima, do outro lado, está cuidando de mim, tem alguma expectativa, no melhor sentido da palavra, sobre o que espera da minha atuação, desse transpor de obstáculo. E é importante que a gente procure boas referências. Eu tenho uma série de boas referências na minha vida, pessoas que praticamente chegaram lá, né? Eu tenho mestres, assim, tanto referenciais espirituais como o Buda, que foi de onde eu aprendi as coisas mais valiosas e sagradas da minha vida, né? O príncipe que abandonou o reino e foi em busca de entender por que as pessoas não conseguiam se livrar de 3 sofrimentos básicos, que era a doença, a velhice e a morte, porque isso ninguém consegue, e voltou, depois que entendeu, para passar para outras pessoas. Então o mínimo que eu me sinto na obrigação de fazer é isso, dentro da minha limitação, infelizmente, né? O outro são os filósofos. E o Alexander Supertramp, o McCandless, aquele rapaz que foi para o Alasca e fez uma jornada incrível e conseguiu se manter dentro da proposta dele de se desligar das coisas grosseiras, de tudo aquilo que era prisão para ele. Então eu tenho grandes referências, mas essas são as referências que serviram para mim. Mas outras pessoas vão ter outras. O que importa é que a referência que a gente encontre, ela nos sirva de trilho para a gente continuar seguindo nessa proposta de compartilhar mudanças para um mundo melhor, evolução que vá além da tecnologia. O que nós conseguimos na tecnologia? Nós conseguimos avanços nos quais hoje tropeçamos como se fossem cadarços. Nós conseguimos tecnologia que fica obsoleta a cada 6 meses. Nós conseguimos tecnologia que nos coloca em contato com as pessoas, de um contato duvidoso, que nos ajuda a cobrar, resumir a vida em cobranças, as relações em cobranças e colecionadores de frustrações. Foi o que nós nos tornamos. O que isso realmente tem valor se nós não nos tornarmos mais sensíveis, se nós não formos capazes de reconhecer, se não formos capazes de reconhecer o outro como a extensão de nós mesmos? De que isso serve? Para nada, porque daqui a pouco aquilo que a gente comprava caro pra caramba já não vale mais nada, e aí lá na frente tem outra coisa que está infinitamente mais cara pra caramba. Olha aí, esse aí é o frangolindo, o nosso resgate. A gente vive dentro de um santuário, um mini santuário. E os meus filhos aprenderam que resgatar é muito mais do que tirar da rua ou de uma situação de maus tratos. É transformar esses seres em símbolos constantes da nossa luta. É cuidar deles, da alimentação, do bem-estar deles, da saúde deles, dar carinho, da atenção, independente de quanto tempo a gente consegue passar presente fisicamente com eles, acordar 1 hora mais cedo para cuidar dos abrigos, dos viveirinhos, colher o manjericão e entregar para um coelho, separar um coelho do outro porque os dois agora estão brigando. Isso é a prática da ética. É lembrar que não basta a gente tirar da rua qualquer coisa melhor que a rua. Não, qualquer coisa não é melhor que a rua. Porque tem que entender que a gente precisa aprender a fazer trabalhos completos. Que isso sim fecha os ciclos, que isso nos torna significativos. Então, vamos sair? Vamos passear? Vamos passear ativistas.
A gente aproveita e passa na porta do colégio e vê que cortaram uma árvore gigantesca para dar lugar para um estacionamento e a gente amarra a blusa da gente em volta e escreve com a caneta numa folha de sulfite e fala: parem de cortar a vida, parem de destruir a vida. E aí chega o cara do empreendimento imobiliário e começa a ameaçar a gente: o que vocês estão fazendo aí? E fica rodando em volta com uma caminhonete, furioso, porque a gente está falando mal do empreendimento que ele quer vender, uma fábula, e colocar a família para funcionar dentro do ativismo. E aí o cara fala assim: olha, a gente vai plantar outras no lugar. E o meu filho falou assim: se a sua mãe for cortada na metade, o senhor vai aceitar que eu arrume uma outra velhinha para ser a sua mãe? É assim que a gente responde para ele. Ah, mas vocês estão fazendo um exagero. Eu falei: exagero, moço, porque não foi o senhor que teve que arrumar um outro lugar para fazer seu ninho, para fazer sua casa. Aí a gente sai de casa ativista, mesmo quando a gente vai para o cinema. A gente lembra que tem que acordar 1 hora mais cedo para cuidar de todos os bichinhos e deixá-los acomodados, porque eu recolhi eles de situações de maus tratos ou de lugares onde eles estavam sofrendo por qualquer razão ou de saúde, e eu sou responsável por eles até que a morte de alguma maneira venha e leve. Aí nesse momento eu devolvo para a natureza do modo como eu entendo que é benigno, e encerro a minha atuação, mas a minha mente permanece. E os meus filhos são educados assim, a chorar sim, da mesma maneira que choram quando um cachorro se vai, chorar por uma borboleta que se vai. A não cortar, não podar o boldo que cresceu exageradamente, só porque esteticamente ele ficaria mais bonitinho se fosse redondo. Não cortar, porque na extremidade tem flores que os beija-flores vêm beber o néctar. E essa consciência é toda hora, o tempo todo. Dizer para a criança: olha só, faça tudo o tempo todo como treinamento, pensando no outro. Vá ao banheiro pensando no outro. Parece que não, mas isso faz uma grande diferença. Porque você sai do box e não vai largar um monte de frasco caído, entornado, um monte de frasco vazio e o seu cabelo no ralo e a toalha molhada lá em cima. Porque se eu pensar em quem vai entrar, eu sempre vou fazer melhor. Esse é um pulo do gato assim muito fácil, muito simples. São feitas de coisas simples. Não é uma aplicação de uma teoria gigantesca. Por isso que eu digo, a gente precisa se informar para formar melhores vocabulários, para ter fundamentação, mas depois que a gente tiver tudo isso na mão, dentro da nossa responsabilidade, a gente precisa fazer isso da maneira mais simples possível. Qual que é a simplicidade? A simplicidade é a gente aplicar isso na hora que vai fazer uma comida, na hora que... é o descarte. Eu sou bailarina e para mim a vida é um balé sagrado. Não tem interrupção. Quando eu faço um movimento do balé, eu treino aquele movimento, eu treino outro movimento, é um movimento de perna, é um movimento de port de bras, um movimento de braço, um movimento de cabeça. Eu treino ele todo para que na hora que eu for apresentar a dança para as pessoas, eu não seccionar. É tudo emendado, é tudo junto. Então é assim que eu faço dentro da nossa casa. A gente estuda e se responsabiliza por cada detalhe, estuda verdadeiramente cada detalhe para depois não ter o momento que é diferente. O descascar de uma fruta, ele tá junto com o momento em que eu levo essa casca para o descarte na composteira, a composteira que eu cuido para que venha a se transformar em adubo orgânico, que eu pego e coloco na horta que eu plantei a alface ou na árvore que eu plantei outra fruta e que eu vou comer de novo. É um balé, é uma coisa só, não tem a parte chata. Aqui em casa é proibido falar que comida é ruim. Não existe comida ruim aqui. Isso é engraçado, porque aí uma vez o meu filho me perguntou: mas mãe, se não existe comida ruim, como é que eu vou dizer que eu não gosto? Aí eu disse pra ele: vai dizer que essa comida não é aquela que tu comeria até ficar exausto. É só isso, porque a comida é sagrada, a alimentação nos mantém vivos, ela nos mantém com energia, e aí assim, se não gostar, ainda tem outras refeições durante o dia. Passa, mas não pode dizer que é ruim, porque isso é um treinamento da mente. Não foi à toa que a comida roubou o cenário do veganismo, não é à toa, é muito legítimo.
A comida é fonte de prazer, a comida é fonte de alegria, a comida é fonte de energia, é mantenedora da nossa vida. É legítimo dizer que a comida é tudo isso, por isso que se a gente vai no evento vegano, tá todo mundo ao redor das barracas de comida, ninguém sente culpa de comprar comida boa, comida cheia de nutrientes, comida consciente. Mas é importante que a gente estenda essa consciência para todos os outros setores da nossa vida, para não viver uma vida de ilusões, para não viver uma vida de contradições, para que essa postura diante de alimentação não se torne meramente um lugar para a gente se tornar menos culpado. Não, a gente tem que estender isso para todas as outras coisas. À medida que a gente alarga essa consciência, amplia essa consciência, a gente ganha uma energia renovada. Então as pessoas me perguntam de onde você tira a sua energia? Eu digo, da consciência em paz. Parece que não, mas isso nos abastece demais. Do prazer de fazer aquilo que é bom, aquilo que vai fazer bem para todo mundo, de uma maneira fluente, como respirar. Isso não é, para mim, nenhum motivo de esforço. Ninguém consegue ficar de perna para o ar uma semana. Ninguém consegue tornar aquilo bom e prazeroso para conseguir mais tempo, mais vezes, para sempre, sem nunca se arrepender de ter pago a conta, né? Que nem as pessoas falam assim, tá vendo? Eu fui ser legal e aí olha o que fizeram. Me roubaram. Eu fui ser legal de emprestar dinheiro e olha o que a pessoa faz. Por isso que a gente tem que ser ruim mesmo. Oi? Como assim? Tu te arrepende de ter feito certo e absolve quem fez o errado? Quem tá errado é quem não pagou. Quem tá errado é quem mentiu, é quem traiu a tua confiança. Não quem fez o que é certo. Eu vou continuar fazendo certo para sempre. E eu ensino os meus filhos assim, a ser inteiros. E as pessoas me perguntam, quando é que a gente pode ensinar o filho, começa a ensinar o filho da gente o veganismo? Eu digo, o veganismo é um nome que deram para tudo aquilo que a gente tem que ser mesmo. Deram nome, porque a gente põe nome em tudo, porque a gente põe nome no chinelo, porque a hora que eu preciso de um chinelo, eu preciso dar um nome para ele. Eu entro numa loja, eu preciso chamar de chinelo, mas aquilo não tem nome necessariamente. Então, veganismo é uma prática que todos nós deveríamos ter durante a vida toda. Então, eu respondo, eu ensino meu filho a ser vegano ao mesmo tempo que eu ensino ele não roubar, ao mesmo tempo que eu ensino ele não matar, ao mesmo tempo que eu ensino ele a não mentir. Ou seja, assim que ele consegue compreender isso. E é muito antes do que as pessoas pensam. Você não precisa esperar seu filho fazer 18 anos para ele poder escolher. Acho engraçado, porque eu tive também contato com algumas pessoas que tiveram o péssimo gosto de me dizer que achavam que os filhos não estavam preparados para ser veganos ainda e afastaram as crianças de mim até. Eu disse, bom, isso é um direito que te assiste no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, onde ninguém proíbe o mercado de colocar propagandas enganosas, cancerígenas, doentias para os nossos filhos consumirem coisas, mas proíbem a consciência, né, o impacto da verdade. Mas eu não falo para os meus filhos que eles precisam crescer para entrar em contato com o que é correto. Eles vão entrar em contato assim que eu descobrir algo que eu considere correto, que eu considere que é de benefício coletivo, sempre coletivo. Quando uma coisa faz bem só individualmente, para mim ela não serve. Ela só serve quando ela faz bem para todo mundo. Bom, famílias veganas, artistas, ativistas são comuns. Lidamos diariamente com as mesmas diferenças, dificuldades, os mesmos problemas e obstáculos que qualquer outra pessoa, que qualquer outra família. Nós nos saímos dessas situações dentro das escolhas que fizemos. Então isso talvez seja algo a ser compartilhado, talvez isso desperte alguma curiosidade ou interesse, porque uma família que faz uma escolha, na hora que lida com os prazeres pertinentes a essa escolha. E quando lida com problemas, solucionam esses problemas dentro desse gabarito que a gente se propôs, de verdade.
Então, por exemplo, o uso das coisas mais comuns, mais corriqueiras em casa, os produtos de alimentação, os de vestuário, os de higiene, todos esses. Toda hora que a gente vai fazer uma escolha, a gente escolhe através do gabarito que a gente colocou, que é o veganismo. Que esses produtos venham do não sofrimento animal. Assim que a gente estancou a primeira sangria, que é não fazer uso de nada que venha do sofrimento animal, aí nós tivemos um tempo para fazer escolhas paralelas, que tem a ver com gosto. Por exemplo, se eu vou abraçar e beijar o meu gato, se eu vou dormir com ele, se eu ponho no quarto, na sala, é uma escolha que eu tenho um tempo de fazer. Primeiro, eu vou salvar, cuidar e preservar da exploração. Depois disso, eu posso fazer milhões de outras escolhas, porque tem gente que, nem todo vegano, mantém uma casa com 20 animais, como é o nosso caso. E não é essa a necessidade. Nem todo vegano recorre a uma alimentação totalmente natural, orgânica, livre de glúten, livre de açúcar, crudívora, frugívora. Não, isso é uma coisa que a gente tem tempo para fazer uma escolha posterior, que vai com certeza agregar valor à causa, sim. Porque há umas dicotomias dentro do veganismo que pegaram uma situação horrenda do mundo, que é essa situação de mercado, de consumo, de destruição, de egoísmo, e aí alargaram a força com muita dificuldade. Quando essa situação se alargou, que foi quando a gente tenta dizer para as pessoas, olha só, os animais têm direito à vida deles, vamos parar com essa loucura agora, aí resolveram encolher de novo, que é o quê? Não, mas a gente não tem que ficar cuidando da terra, a gente não tem que cuidar dos biomas, a gente não é obrigado a resolver o problema de ninguém, a gente não tem que se tornar mais compassivo, a gente não tem que se tornar mais amoroso, a gente tem que ir pro pau. Bom, aí já não sou eu, tá? Eu não falo assim. Para mim, alargou, ampliou, é para ser maior, é para se tornar maior, e não há caminhos para trás. Quando a gente avança de verdade, não há caminhos para trás. Então eu gostaria de dizer, por minha conta e risco, eu, Nana Lacerda, estou dizendo por minha conta e risco, que quando eu me deparo com alguém que me diz, eu já fui vegana, mas agora eu não sou mais, por dentro eu choro, por fora eu rio. Por quê? Porque essa pessoa, ela está mentindo horripilantemente, se é que essa palavra existe, se não existe eu inventei agora, ela está mentindo da maneira mais horripilante para si mesma e tentando mentir para mim, sem conseguir, evidentemente, mas está tentando. Porque na sabedoria não há caminhos para trás, não existe isso. E quando a gente compreende que os outros seres têm direito à vida, liberdade e integridade, nada mais nessa vida justifica que eu volte a me utilizar disso e destruir esse conceito óbvio, que eu nem sei por que a gente teve que inventar um nome para poder lutar contra, a favor de uma coisa que já deveria simplesmente ser assim. Entende? Então aí a pessoa vai dizer que ela tentou, mas é que ela fica doente. Olha só, quando me perguntaram uma vez, e foram pessoas que eu tenho em altíssima conta, pessoas por quem eu tenho muito amor, e perguntou pra mim assim, mas então eu não posso comer os animais? Eu disse, pode, mas não deve. Aí a pessoa diz assim, mas aí eu vou comer o quê? Aí eu digo, problema seu. E eu digo problema seu com muito amor, porque isso é ótimo. Porque todas as soluções do mundo, elas partiram de um problema. A gente só inventou a lâmpada porque precisou acender a luz, porque precisava de luz, porque estava escuro. A gente inventou tudo porque a gente tinha um problema. Então, quando eu digo problema seu, eu estou te convidando a se tornar um criador. Eu sou artista, criadora, eu escrevo livros, desenho, meu marido é músico, pianista. Meu filho, o mini vegano, o Diego, desenha o tempo todo. Nós criamos coisas de um lugar que não existia antes. Isso é lindo, isso é belo. Agora, pra que eu crio isso? Eu crio pra compartilhar, porque se eu não precisasse compartilhar, então deixo dentro da minha cabeça. Pra que a gente cria alguma coisa, se não for pra compartilhar, se não for pra doar pro outro? E
Então, a verdade é que assim, é importante que a gente deixe claro que as pessoas precisam se tornar inteiras no altruísmo, da mesma maneira que elas, ou numa maneira antagônica ao que elas se tornaram egoístas. Porque elas se tornaram egoístas e são egoístas inteiras. Elas justificam, elas têm argumentos, elas estão dispostas a justificar, elas estão dispostas a brigar, elas estão dispostas a provocar os outros, elas vão literalmente pro pau quando se trata de abraçar a própria ignorância e o próprio egoísmo, a autoproteção, ter para si coisas. Todo mundo faz isso do começo ao fim. Legitima isso. Então por que na hora que a gente vai defender o que é bom, o que é coletivo, o que é de interesse comum, a gente para na metade do caminho? Ah, eu tive um problema e eu tive que parar. Não, você não teve que parar. Você parou porque você escolheu parar, porque aquilo de alguma maneira te trazia algo para o teu interesse. Seja um conforto, ou seja, você deu para preguiça, porque essa amiga que eu disse que não tinha dinheiro para nada, então ela não podia veganizar a filha nesse momento, ela arrumou dinheiro para fazer um tratamento estético. Ela arrumou tempo e disposição para ler o rótulo até a morte, para ver quantas calorias tinha aquele negócio, porque ela não queria engordar. Então, se a gente tiver essa mesma boa vontade para sustentar o veganismo, a gente não vai ver ex-vegano, porque ex-vegano é uma coisa que não existe. Não existe, é absurdo isso, não faz sentido. Essa pessoa, ela tentou ter alguma coisa que ela achou que era de benefício para si, e quando ela percebeu que não era do gosto dela, ela desistiu. Eu dou risada de ouvir o Frangolindo cantando. Então, as boas referências que a gente tem que ter são importantes, e a prática diária é muito importante. Fazer 1000 vezes. Fazer até que aquilo se torne fluente, como a gente aprende a fazer qualquer coisa na vida. Tudo que a gente vai aprender na vida, a gente faz várias vezes. A gente treina para tornar aquilo orgânico, para tornar aquilo fluente, para conseguir compartilhar com experiência, né, com verdade. E então é isso que eu falo, faça sempre. Não é para fazer hoje, amanhã, é fazer o tempo todo, todo dia, toda hora. Porque aí a gente passa, a gente deixa de fazer algo e passa a ser aquele algo. Eu sou as músicas que canto, eu sou os livros que escrevo, eu sou a mãe que educa os filhos de uma maneira bem rigorosa. Não é fácil, porque hoje as pessoas falam assim, mas os filhos educados dentro do veganismo, eles passam por pressões. Perguntem pro meu filho se ele quer deixar de ser vegano. Pergunta se ele encontrou algum obstáculo que estivesse à altura da felicidade que ele encontra na prática do veganismo e da ética. Perguntem se a paz que ele sente quando dorme é menor do que o consolo de crianças que vivem sendo agraciadas com objetos, com tralhas do mercado, que cria cada vez um buraco maior numa avidez que nunca cessa. Eu assino embaixo que ele jamais vai dizer. Pode pegar ele agora, ele está no colégio, catem ele lá, interceptem e perguntem para ele, longe de mim. Ele não vai titubear, eu tenho essa certeza, porque quando eu olho ele dormindo, ou quando eu olho ele acordado, eu vejo uma criança desperta. Isso é muito especial. Ver uma criança desperta independente de em que situação ele esteja. Ele não fica em situações de pressão, ele se transforma, ele passa a duvidar daquilo que ele acredita. Não, porque o que ele acredita é também aquilo que ele pratica. Ele encontra prazer de verdade, ele aprendeu a desenvolver o paladar, e o paladar dele, ao invés de ficar restrito a meia dúzia de porcarias industrializadas, aprendeu a saborear as plantas que a gente tem no quintal. Aprendeu a comer condimentos, ervas, tomar chá e achar nisso prazer. É disso que a gente se abastece. Então, o que a gente faz todo o tempo é criar conteúdos para que o mundo que busca, as pessoas que compõem um grupo, no caso os veganos, que buscam argumentos para viver dentro dessa prática de forma plena, de forma benigna,
elas encontrem. É isso que a gente cria. A gente não enfia nada na goela de ninguém, não. Mas a gente cria música, a gente cria dança, a gente cria desenhos, a gente acolhe animais para ter experiência. Eu tenho uma palestra que faço em momento oportuno, eu disponibilizo para vocês a respeito de resgate animal, que vai infinitamente além daquilo que a gente conceitua como resgate, né? Que fala de consciência, de presença, de amor, de troca e tudo mais. E então nós fazemos isso com muita alegria e disponibilizamos para quem quiser ouvir.